Olá! Como fazer escolhas melhores quando eu me alimento fora de casa? Comer fora de casa, seja no trabalho, ou em viagens, ou no lazer, pode ser difícil, né? Porque a oferta de alimentos, ela é maior. E principalmente aqueles alimentos que não estão na nossa rotina. Então, eu vim aqui hoje com esse aulão no intuito de conversar com vocês e mostrar como suas escolhas elas podem melhorar quando se trata de comer fora de casa. Então vamos lá? Anotem as dicas aí. Comer fora de casa é uma delícia, né? Ninguém vai discutir isso. E é um ótimo programa social ou até mesmo uma necessidade pela correria da nossa rotina de trabalho. E fazer isso de modo saudável é muito melhor. Seja ele por prazer ou também por necessidade, né? E é importante ficar de olho no que a gente consome. Para isso, eu preparei algumas dicas aqui para você que vão te ajudar a escolher as melhores opções para o seu corpo e você ter uma refeição equilibrada em restaurantes. Vem comigo! Então, essas dicas aqui vão servir tanto para você que come em restaurantes por necessidade na sua rotina de trabalho, ou para você que está de férias e às vezes acha que exagera um pouco na comida, nas refeições no seu dia. Em qualquer lugar do mundo, a gente pode ter várias opções de escolha na nossa alimentação. E comer com responsabilidade é sempre o melhor caminho, você concorda? Mesmo de férias, a gente não precisa fazer aquele exagero na comida. A gente pode seguir uma refeição equilibrada, uma alimentação equilibrada. E o que você vai precisar? A gente precisa de 3 variantes aqui. A gente precisa de equilíbrio, moderação e variedade. Ou seja, se a gente deixar o cardápio ao longo do dia sempre variado e sempre colorido, e se a gente se alimenta com moderação, é a melhor escolha. E aqui vale uma dica de fazer pequenos lanches intermediários, ou seja, entre as refeições principais. Isso eu digo para que você não precise chegar no almoço ou no jantar ou nas refeições principais com muita fome, porque senão você acaba exagerando. Por isso que eu digo sempre que o equilíbrio é tão importante quando a gente fala de alimentação saudável. E aqui eu quero te mostrar suas opções na sua alimentação fora de casa, desde o café da manhã até o jantar. Então vamos lá. Por exemplo, no café da manhã, seja ele na padaria, ou na lanchonete, ou no restaurante de um hotel, o importante é que essa seja uma refeição boa, agradável, nutritiva. Mesmo porque você ficou muitas horas em jejum durante a noite, o jejum noturno. Então, eu te aconselho sempre, vá consumir frutas, ou in natura, ou na forma de sucos, ou vitamina com leite. E aí, você pode incluir um sanduíche com pão, seja esse pão integral, ou pão francês, ou de sal, depende, né, da região. E ele pode levar queijo branco ou mussarela, por exemplo. Toma um café puro ou com leite, do jeito que você quiser, ou se você não gosta de café, escolha outro líquido para você tomar. Seja a primeira refeição da manhã, que ela seja agradável e que ela seja completa. Tá, ok. E aí, depois do café da manhã, os lanches intermediários, entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar, a gente chama de lanches intermediários. Eles são importantes porque eles vão amenizar a sua fome.
Ou seja, eles são aquele tipo de lanche que vão, a gente diz, tampar o buraco no estômago até chegar a hora da refeição principal ou da próxima refeição principal. Então eles são importantes, mas eles são importantes, note bem, eles são importantes quando você tem fome. Então, sabe aquela hora que o estômago começa a roncar e que ainda não está na hora, ou você ainda não consegue sair do trabalho, ou quando você está em um passeio, né, em viagens turísticas, viagens de férias, você ainda não tem como procurar um lugar para sua próxima refeição principal. Então a gente precisa sempre ter ali escondido na manga, né, digamos assim, algum tipo de lanche para que aquilo ali não deixe com que a gente chegue na nossa próxima refeição com tanta fome ou passe mal, né, antes dela. Esses lanches intermediários, eles são muito importantes, né? Então, o que eu digo sempre? Então, sempre que possível, que você tenha com você aí uma fruta, e aí a fruta do seu gosto, ou por exemplo iogurtes, que também podem ser boas opções de lanche, queijos também, que são fáceis de carregar. Então assim, tenha sempre à sua mão alguns desses tipos de lanche. Castanhas também são ótimas, nozes, dá para carregar, é fácil, né? E elas são nutricionalmente conhecidas. Você pode embalar, você pode carregar aí na sua mochila, na sua bolsa, e aí acessar essa refeição quando você tiver fome. Ou ainda que você compre alguns ingredientes e misture aí, guarde nos potinhos alguns desses ingredientes que eu te falei, ou em saquinhos, e vai levando com você, seja num passeio ou seja no trabalho. Mas eu quero que você se lembre sempre de comer apenas aquilo ali, sem exagero, para matar a fome mesmo. Aquilo ali é para matar a fome, tem essa função, porque exageros nunca são ideais, nunca são adequados, nunca são recomendados, nenhum exagero. Então essas pequenas refeições são para você comer, para suprir a sua necessidade de energia e também para esperar com mais, digamos assim, paciência e menos afoito, menos faminto para sua próxima refeição principal. Ok, entendido agora esses lanches, vamos falar do cardápio do almoço. Seja ele no seu restaurante de trabalho ou seja nas férias, lembrando sempre isso aqui. Então, eu digo sempre assim, olha o cardápio antes de chegar no restaurante. Porque a maioria das pessoas, ela já tem seus restaurantes preferidos. Você já deve estar aí imaginando os seus. Então, dá para comer bem em qualquer situação. E hoje em dia nós encontramos com facilidade uma variedade de alimentos nos restaurantes. Mas a gente precisa saber fazer as boas escolhas. E isso começa antes mesmo de chegar ao restaurante. O ideal é que você sempre avalie aí os menus online, por exemplo, daqueles locais que você quer ir. Porque assim você vai saber o que oferece, o que esse restaurante oferece de opções. E aí dessa forma é possível já ir para o restaurante sabendo aí o que você vai pedir. E além disso, essas escolhas elas devem ser feitas considerando as outras refeições ao longo do dia, né? É uma complementação, uma refeição da outra. E outra dica é lembrar sempre de comer devagar, né? Isso eu sempre falo por aqui. O nosso cérebro demora cerca de 20 minutos para receber a mensagem que o estômago não está mais com fome. Entende? E por isso que se a gente come mais devagar, a gente vai entender que a gente não precisa comer tanto. E aí outra dica aqui muito importante que eu sempre falo para os meus pacientes é para você servir a salada primeiro. E aí depois da salada você vai colocar no prato a carne. E aí depois é que você vai colocar os complementos que você quiser. Assim o seu prato vai ficar diversificado e o espaço nele vai estar bem dividido para os outros alimentos.
E o seu cérebro vai ficar tranquilo quanto ao instinto de fome, porque quando a gente vê que não vai faltar quantidade, a gente fica mais tranquilo em relação ao cérebro. E aí você pode escolher pela qualidade. É importante falar também que ao invés de você se concentrar no que deve evitar, pensa em quais alimentos são gostosos e saudáveis para você poder acrescentar. Incluir aí frutas e legumes durante o dia, todos os dias, é importante. E é importante também escolher as suas carnes, a carne daquele jeito que você gosta. Se você é vegetariano, você tem que procurar a substituição dessa carne também. São nutrientes muito importantes pra gente. E outra coisa, não vai para o restaurante com tanta fome. Mas se isso acontecer, não vai se desesperar, não se desespere. Busque aí alternativas que vão te socorrer até o seu almoço, até que o seu prato esteja ali na sua frente. Os snacks são uma boa pedida, eles podem ser bem úteis nessa hora, porque você pode chegar ao restaurante morrendo de fome, e aí você pode cair no exagero, você vai acabar comendo exagero e sem equilíbrio. Em restaurantes, qualquer restaurante, você pode fazer perguntas que você quiser, tirar a dúvida que você quiser com o garçom ou mandar chamar o cozinheiro. Então faça perguntas sempre que necessário. Não tenha vergonha de solicitar as suas informações, as informações que você precisa saber para você fazer uma boa alimentação, tá? Pergunte sempre o que é possível fazer. Se você quer alguma substituição no seu prato, pergunte sobre as substituições, como trocar um acompanhamento por outro. A maioria dos restaurantes, ela não vai se incomodar em atender os seus pedidos. Se você gosta de comer fora de casa ou precisa comer fora de casa, não pense que você tem que parar se você estiver procurando uma vida saudável. Você não precisa parar. Com algumas preparações, substituições, que é de conhecimento de todos, é possível pedir refeições que sejam tão saudáveis, equilibradas, nutritivas e saborosas, tanto quanto as que você come em casa. Na prática, eu vou dar alguns exemplos e sugestões aqui para você, e você pode experimentar. Se você, por exemplo, toma seu café da manhã no seu trabalho e lá eles te servem o pão, o bolo, a broa, os biscoitos e outras opções, como essas que eu te falei, você pode preferir também fazer o seu café da manhã no trabalho, tá tudo bem. Mas ainda assim, não precisa sair de casa em jejum. E eu te aconselho que você nem deva sair. Esse é um conselho de nutricionista, porque o período de jejum noturno durante o sono, ele pode ter sido muito longo. E dependendo do tempo do seu trajeto entre a sua casa e o seu trabalho, há de se considerar aí o risco de uma hipoglicemia, não é? E a gente não quer que isso ocorra. Então, coma pelo menos uma fruta, toma um copo de leite, só para despertar, ou alguma outra coisa que você gosta, que possa corresponder aí até a um complemento do seu café da manhã, entende? E, no entanto, tomar um café da manhã completo em casa, se você tomar esse café da manhã completo em casa, isso significa que no seu trabalho você não precisa repetir o café da manhã. Eu quero dizer o que com isso? Que você pense só em uma refeição intermediária no seu trabalho, se você já tomou o café da manhã em casa. E se você pensar nesse contexto, café da manhã em casa, um lanche intermediário no trabalho, e o almoço, isso vai soar bem, isso vai ser harmonioso para a sua rotina alimentar. Você não tem que tomar 2 cafés da manhã. Então, ou você escolhe tomar o café da manhã em casa e uma refeição pequena no trabalho, até esperar para o almoço, ou você começa o seu café da manhã em casa,
comendo aí, né, alguma coisa até chegar no trabalho, mas não repita o mesmo ingrediente, o mesmo alimento no trabalho. Eu dou exemplo: comeu o pão em casa, chegou no trabalho no meio da manhã, você não vai precisar comer outro pão. Aí você dá preferência para um outro tipo de alimento, de outro grupo alimentar. Porque se você come o pão em casa e o bolo no trabalho, vai ficar a mesma coisa. Em relação a grupo, em relação a nutriente, vai ser a mesma coisa. Você estará repetindo esse nutriente, entende? Então, se você comeu de manhã o pão em casa, dê preferência para uma fruta no trabalho, ou um iogurte, oleaginosas que a gente chama, né? As castanhas, o amendoim, as nozes. Então, dá preferência para outro tipo de alimento, entende? Então, tá entendido? Começou em casa de manhã, acordou de manhã, não teve muita fome, não quer tomar o café da manhã completo, toma alguma coisa que seja somatório ao café da manhã. E aí, na hora no seu serviço, na hora que você chegar ou na hora prevista de café da manhã, você toma um café da manhã inteiro. E aí, não precisa nem da refeição intermediária, talvez não precise nem da refeição intermediária no trabalho. Ou seja, você tem que diversificar, não ficar comendo as mesmas coisas em mais de uma refeição pequena ou intermediária. Não repita o mesmo alimento. Você pode e deve diversificar. E nós sabemos que manter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada na rotina diária não é tão difícil quanto manter a mesma coisa durante as folgas, não é mesmo? E além da preguiça para cozinhar, é normal a gente querer aproveitar esses dias para conhecer restaurantes, se encontrar com os amigos. E para ajudar você, eu separei aqui mais algumas dicas para manter a sua alimentação equilibrada durante as férias. Por exemplo, invista na sua hidratação. Não é só porque você está curtindo aquelas férias que a hidratação precisa ser esquecida. Ela é primordial. Então, tomar água sempre que você puder e investir em outras bebidas também, sucos naturais, chás, também é importante. Incluir algum alimento fresco. Se você, por exemplo, saiu para jantar num lugar novo, tenta ter no prato pelo menos um alimento fresco. É interessante também eu te falar aqui para você adicionar algumas frutas nos intervalos das refeições principais, mesmo durante as férias. O nosso corpo, ele tem memória celular, ele precisa das coisas boas para ele precisa daqueles alimentos e do que faz bem a ele, não só na parte alimentar, mas do que faz bem a ele no dia a dia. Saboreia também com sabedoria os alimentos. Mesmo de férias, você pode entender que os alimentos podem ser saboreados e você vai ter mais até tempo para você ir com calma nas suas refeições. As saídas em grupo, normalmente, elas podem terminar em algum bar cheio de petiscos. E para não furar aí a sua alimentação equilibrada, você pode provar os pratos com sabedoria, sem exagerar na quantidade. Quando a gente fala em nutrição, em alimentação, a gente tem que falar muito de qualidade, mas a gente tem que também entender que quantidade é muito importante. Quando nós estamos viajando, é mais difícil planejar um cardápio semanal, né? Mas mesmo nesses períodos, você pode fazer algumas observações importantes. Por exemplo, no café da manhã, vou comer uma fruta agora hoje no café da manhã. O almoço amanhã vai ser mais leve, ou no jantar, hoje eu vou comer uma salada no jantar, e por aí vai. Fazer intervalos regulares para as refeições também é importante você observar. Cuidado para não ter intervalos muito grandes entre as principais refeições. Ou então você ficar sem se hidratar por longos períodos. Isso é muito importante você observar isso.
comer regularmente não é uma questão de dieta ou de preocupação, é uma questão fisiológica, porque se você estabiliza o seu apetite, você está diminuindo as chances de consumir mais do que o corpo aguenta. E aí você consegue fazer com que sua glicemia fique de acordo com os níveis normais. E aí você pode também, uma outra dica que eu vou repetir aqui porque eu acho importante, é de você comer bem devagar, mastigar bem os alimentos. Isso vai ajudar a aumentar a sua sensação de saciedade, fazendo com que você coma bem menos ou menos quantidade e que você consiga saborear todas as cores, as texturas, os sabores do prato. Fazer boas escolhas, mesmo de férias, continue fazendo as boas escolhas, tá? Praticar atividade física é importantíssimo, mas você pode aproveitar o seu tempo livre do que você se planejou para as férias para fazer algum exercício, ou fazer uma caminhada, ou ir a pé em algum lugar, ou se você estiver indo para a praia, andar na praia, ou andar de bicicleta, participar de trilhas, jogar algum esporte. É uma excelente forma de você mexer o corpo. Você vai se divertir, você vai esquecer os problemas. Qualquer problema a gente esquece durante a atividade física, né? É bem provável que isso aconteça. Então, faça o movimento diário do seu corpo, mesmo de férias. Tudo bem, você pode sentar para assistir o seu filme favorito, o seu filme programado, a sua série favorita. Você pode fazer isso, mas você necessita pelo menos de 20 minutos diários de movimento com o corpo. E não se esqueça disso, mesmo de férias. A gente pode parar um pouquinho, ou sair um pouquinho do sofá, ou deixar, aproveitar alguma outra programação e movimentar o corpo. De alguma maneira a gente consegue. Eu estou batendo muito na tecla aqui de viagem, de você viajando e de férias, mas isso tudo pode ser também convertido e utilizado, essas dicas, quando você está no seu trabalho. E quando a gente está de férias, é uma delícia, né? A gente sair da rotina, a gente descansar a cabeça de qualquer horário, de qualquer rotina. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer coisas que o seu corpo vai agradecer. Então, o comer comida de verdade é importante, porque é muito comum a gente deixar de comer refeições completas nas férias. E pizzas, hambúrguer, cachorro-quente são opções que, claro, podem ser consumidas de vez em quando. Contudo, comer só esse tipo de alimento durante todo o dia, no período de folga, pode causar alguns malefícios para o nosso organismo. O corpo sente, principalmente o nosso intestino, diretamente, O intestino é o que dá o primeiro sinal. E por isso que eu digo que durante as férias você pode tentar fazer o máximo de refeições com comida de verdade. O seu corpo agradece. Equilíbrio é a palavra-chave. Olhou para aquele doce ali e não conseguiu resistir? Sem problema, tá tudo bem. Tá planejando comer uma pizza gostosa à noite? Vai em frente. Durante as viagens é muito enriquecedor experimentar esses novos sabores, Mas tenta manter o equilíbrio. Mais uma vez eu repito, eu não canso de me repetir. Por exemplo, sabe que vai comer algo mais pesado durante o jantar? Então pega leve nas outras refeições. Fácil, Outra coisa, se você está em hotel, você pode abastecer o seu frigobar, o frigobar do quarto. Normalmente os frigobars dos hotéis, eles contam com refrigerante, chocolate, biscoitos açucarados. E às vezes isso a gente deixa para comer fora,
E por isso é que eu te dou outro conselho. Passa no mercado, no supermercado da cidade, abastece o frigobar com os produtos que você gosta, que você tem o costume de comer. Porque, afinal de contas, se bateu aquela fome e você não quer sair do quarto, você já tem ali um acesso rápido e equilibrado para você se alimentar, não é mesmo? Bom, eu espero ter contribuído um pouco aí com as suas questões, os seus questionamentos sobre comer fora de casa. Às vezes não é a melhor opção, às vezes a gente não escolhe a melhor opção, mas com essas dicas que eu dei aqui hoje, um dia ou outro que você começar a se questionar e a fazer essa avaliação do que é importante nós consumirmos para o nosso corpo, para a nossa saúde, você vai conseguir inserir aí alguns alimentos, mesmo fora de casa, alguns alimentos que só fazem bem para você, só fazem bem para o nosso corpo. Então eu espero ter contribuído um pouco aí, te dado dicas, e se você precisar e quiser tirar mais alguma dúvida comigo, você sabe onde me encontrar, nas redes sociais, Érica Seiberlich, ok? Um abraço e até a próxima!